A leitura é Jeremias 6, de 16 a 19. Vou fazer essa leitura, Jeremias capítulo 6, versos de 16 a 19. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O versículo 17 diz aqui: pus atalaia sobre vós. Os atalaias são os profetas, aqueles que vão falar em nome de Deus. A nossa sequência de lições, já há 3 anteriores, essa é a 4ª já, fala sobre seções do Antigo Testamento, que aquelas são as divisões do Antigo Testamento. 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então é uma divisão para que a gente tenha também ali uma forma mais didática de estudar e assim aprender melhor e memorizar melhor. E há essa ideia aqui de profetas, como diz aqui lá no ponto 1, profetas maiores, é uma ideia que foi trazida pelo cristianismo, não é uma ideia lá das escrituras, lá do cânon das escrituras, como ele foi organizado. Então diz que ele foi organizado com o nome de profetas anteriores e profetas posteriores. É só uma informação, que é bom a gente conhecer, mas não necessariamente isso vai fazer um pouco de diferença. Então esse nome, profetas maiores e profetas menores, foi algo que veio sendo dado pela igreja no decorrer dos anos, e assim está até hoje. Mas antes da gente falar do ponto 1, na introdução, a ideia aqui é levantar o termo, profeta. O que é um profeta? O que vem à mente quando se fala profeta? É um termo muito deturpado, Quando se fala de profeta, se lembra mais da definição de um profeta como alguém que vai descrever, digamos assim, o futuro, que vai adivinhar, adivinhar as coisas. Até algumas igrejas chegam a absurdos, dos líderes, dos pastores, que estão chamados de profetas, adivinhar coisas assim totalmente irrelevantes. Eu lembro de uma igreja que tinha um profeta lá que adivinhava o número do RG das pessoas. Para quê? O que adianta eu falar? Pede o seu RG, tal, tal, tal. Primeiro que é uma mentira, O sujeito achava em algum banco de dados o RG das pessoas e falava que adivinhava. Mas nem se eu adivinhasse alguma coisa nesse sentido, eu não, o profeta lá adivinhasse alguma coisa assim,
teria algum proveito. Qual o proveito disso? Só para falar que o profeta é inteligente, que ele adivinha? Então, essa pergunta, de certa forma, é fácil de respondermos, né? O que vem à sua cabeça quando se pensa no termo profeta, pode até vir outras coisas, como aqui diz, né, de pessoas que falam, que se levantam no culto com talvez expressões incompreensíveis, pronunciamento a respeito do futuro. Essa semana vai acontecer isso com você. É o que muitas vezes acontece, né, em determinadas igrejas. Isso tudo não é um termo correto do que a Bíblia quer dizer como profeta, né? Profeta é uma pessoa que Deus preparou para um ministério específico. Aí a gente pode definir o profeta bíblico como um profeta atual, né? O profeta bíblico eram homens aqui, como diz na lição, profetas do Antigo Testamento, homens dotados de grande autoridade, cujas vozes ainda podem ser ouvidas hoje por meio dos escritos que produziram e legaram a cristandade. Então, os profetas bíblicos foram homens usados por Deus para falar as verdades de Deus. E na maioria das vezes a gente vai perceber que essas verdades, que essa mensagem, ela é algo até específica, mas não pessoal. É uma verdade muitas vezes específica em relação ao pecado de um povo, como a gente leu aqui no início, Jeremias 6, tá específico, o povo escute, o povo não escutava, vai acontecer isso, o povo não obedecia. Então o texto fala que era um alerta. E quando não se ouvia o profeta, quando se rejeitavam a lei, aqui eles eram penalizados, sofriam as perseguições. Então a gente percebe que o profeta antigo era esse homem usado por Deus. A gente tem uma definição aqui, está no ponto 1, né? Não vamos entrar no ponto antes da hora. Não, no ponto 2, o que fazia um profeta. Mas a ideia inicial aqui é só separar esses profetadas que existem por aí, né, essas pessoas, e essa ideia, esse conceito errado de um profeta, quase uma cartomante, né, do profeta bíblico que traz a mensagem. Eu falei dos profetas de hoje. Os profetas de hoje são aqueles que pregam a Bíblia, a revelação que já existe. Vamos lá ao ponto 1. Então, profetas maiores. Eu sempre dou essa definição, e ainda bem que a revista disse que está certa, né? O profeta maior, o profeta menor, é uma expressão que está unicamente relacionada à extensão do texto, ao tamanho do livro. Aí muito bem explicou a lição, que não necessariamente é o tamanho na língua portuguesa, o número de capítulos. Por exemplo, Daniel tem na nossa Bíblia menos capítulos que Oséias, Zacarias. Só que o que estamos dizendo aqui, do maior ou menor, é relacionada à língua hebraica, quantidade de palavras hebraicas. Então tem aqui a curiosidade que Daniel tem 9.001 palavras hebraico e aramaico. Já Zacarias 4.855, Oséias 3.615, então é bem menos. E a gente sabe que tradução é um negócio interessante, né? Às vezes uma palavra você tem que traduzir com 3, né? E aí fica maior ou menor, assim por diante. Então, em resumo, os profetas maiores, é porque eles são maiores. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, isso é um pouco que a gente vê hoje. Na semana que vem, os profetas menores, que são 12, a partir de Oséias até Malaquias. Ponto 2, o que era e o que fazia um profeta? Aí que vem a definição das palavras. Diz que existem 3 palavras
para descrever o ofício profético: Rosê, Roê e Nabi. Nabihi ou Nabi. A tradução, as duas primeiras são bem sinônimas e a terceira um pouco diferente o significado. As duas palavras primeiras falam que o profeta ver, olhar para, enxergar diante. Então isso é muito assim oportuno. Você quer saber o que está dizendo sobre um conceito? É o que a palavra significa. Então a própria etimologia da palavra, né, o próprio significado da palavra já é alguma coisa que vai explicar. Semana passada acho que tinha antinomismo. Então é o que era alguém que era anti a lei, anti alguma coisa. Então a própria palavra já explica. Profeta, então, significa a palavra profeta: ver, olhar para, enxergar adiante. Então, um profeta realmente, sempre com a ajuda de Deus, né? Não era ele que era especial, ele que tinha uma magia nele, um dom. Não, mas o dom é de Deus, né? Ele recebia uma visão especial, uma mensagem dada diretamente para Deus. E a gente vê, embora aconteça, né, muitas vezes uma visão a respeito do futuro, na maioria das vezes o sentido não é a questão da revelação em si, mas do propósito que essa revelação tem. Profeta é aquele que é chamado a falar. Então, essa segunda palavra aqui, Nabi, que ocorre com maior frequência. Então, a maioria das vezes que você vai encontrar o termo profeta, é essa palavra Nabi. É aquele que é chamado para falar. Profeta era chamado por Deus para entregar uma mensagem para o povo da aliança. Entregar uma mensagem. Na maior parte dos livros aqui, com exceção de Daniel, o livro já começa com a descrição do chamado do profeta. E a gente vê esse chamado, percebendo então que ele vem de Deus para cumprir essa obra, para proclamar uma mensagem ao povo. O profeta é alguém que demonstra o grande amor de Deus por nós, né? Deus não quer deixar os seus filhos abandonados. Deus não nos deixa sem a palavra. E Ele levanta o profeta. Tem muito a ver com o que nós falamos há pouco na lição. Toda a Escritura inspirada por Deus, útil. Porque o que a gente lê hoje, o que a gente estuda hoje, foi escrita pelos profetas no passado, pelos irmãos, os escritores, os apóstolos. Então, nós hoje estamos, mais uma vez, reafirmando a verdade, reafirmando a doutrina. Com relação a essas palavras, é importante para que tenhamos exata noção do que os profetas faziam. Eles não eram antes de qualquer coisa videntes. Ou seja, os profetas não viviam em função de anunciar eventos futuros. É claro que parte da missão era anunciar eventos futuros revelados pelo Senhor. Mas os profetas não eram videntes esotéricos. Eles não diziam às pessoas qual seria o seu futuro individual, como um quiromante, cartomante ou astrólogo poderia supostamente fazer nos dias de hoje. Aqui a gente vai esbarrar um pouquinho com algumas denominações pentecostais, né, que tem essa figura do profeta que vai dizer: você vai casar com esse, você vai arrumar um emprego hoje. E você percebe que é muito parecido, não sei com quem já viu na televisão, né? Naquele programa da Kátia, lá perto do Datena, tem lá uma pessoa que fica mexendo nas cartas e fica levantando. Gente, como que uma pessoa vai definir o futuro de uma outra que recebe uma mensagem lá, né? Milhares de mensagens? Ah, Roberta, você vai comprar uma casa esse ano? Estou vendo aqui nas cartas que você vai comprar uma casa esse ano. Que coisa mais aleatória. Nem tem base alguma. Como que essa pessoa faz isso? Então, é semelhante, às vezes, a alguns pastores, algumas igrejas que
são, vamos dizer assim, né, falsas, porque não seguem a verdade, não seguem a palavra, e fica tentando adivinhar coisas, porque isso chama atenção. Tem milhares de pessoas lá querendo saber o futuro, né? Que beleza, eu vou num lugar lá, a pessoa vai falar meu futuro, vai falar que decisão eu tenho que tomar, né? Compro ou não compro. A gente quer as coisas prontas. Mas a ideia de você se reunir e ouvir uma profecia não é algo individual. A gente não veio aqui para falar, né, individualmente, no sentido de prever futuro. Isso aí é coisas de adivinhos. E a Bíblia é contra esse tipo de coisa. É claro, irmãos, eu não estou dizendo que não existe aconselhamento, que não existe a gente poder conversar com o irmão, com o outro, e orientar, né, e dizer, olha, acho que melhor para você não fazer essa mudança agora. Então, mas isso não tem nada a ver com adivinho, tem a ver com experiência de vida, tem a ver com conhecimento, né? Ó, eu já passei naquela porta lá, não compra isso não, que não vai dar certo. Então, é mais ou menos essa ideia de você ajudar um ao outro, e não adivinhar as coisas, né? Não ficar adivinhando as coisas. Os profetas do Antigo Testamento, então, eles eram esses guardiões da lei e do pacto, guardiões da questão da verdade, né? E como hoje, essa é a ideia de sermos profetas, né? Do pastor ser o profeta, de trazer a verdade, de lembrar a verdade, de ler com os irmãos a palavra. E nós, aí falando da reforma protestante, nós hoje somos sacerdotes, né? Não é o sacerdócio universal, que é uma das mensagens da reforma. Nós podemos ler a palavra e podemos ver o que essa palavra tem. É muito curioso essa ideia da palavra, né? Antigamente, bem antigamente mesmo, nessa época antes da reforma, não havia a Bíblia numa linguagem que as pessoas, que o povo pudesse ter acesso. E eu não vou lembrar agora o nome perfeitamente, mas a primeira pessoa que traduziu a Bíblia, ela sofreu muita perseguição. E ela foi morta por causa disso, trazendo a Bíblia para o inglês. E a gente percebe que a ideia era essa, qualquer um pode ter acesso à palavra. Ou seja, eu não preciso de seguir apenas o que uma pessoa fala lá na frente. E não é nem a questão de seguir ou não seguir o que a pessoa fala na frente. Eu preciso concordar desde que eu tenha também em mãos a palavra. Que o pregador fala, eu vou concordar ou não por aquilo que eu li, por aquilo que eu conheço da palavra. Eu não posso chegar aqui hoje de manhã e falar uma coisa e todo mundo concordar só porque eu falei. Então assim era antigamente, o líder falava, todo mundo tinha que concordar, porque ele falou, ele é autoridade. Agora a autoridade é a Bíblia. Então o que se for dito aqui, se eu na aula falar alguma coisa que está errada diante da Bíblia, qualquer irmão pode levantar, menos o seu Venâncio, né? Levantar a mão e falar que está errado. Por quê, irmãos? Porque a palavra, ela tem que prevalecer. Né? A verdade tem que prevalecer. Já querem me ajudar? Estou indo rápido aqui, estou 10h15 ainda. Tem microfone por aí? Está aqui na frente do microfone. Vou deixar o microfone aqui e um mais atrás. Você leva para nós ali, o Bed, um lá para trás, lá. Acho que só tem a Nathalie lá atrás. Tem o Pedro aqui, tem os irmãos, vamos falar, viu? Vocês podem questionar aí a nossa aula aqui. Então, os guardiões da lei, né? Ou seja, o profeta é esse guardião da lei. Ele é enviado por Deus como mensageiro para denunciar os males existentes no meio do povo da aliança, para convocar ao arrependimento. E quem que são esses guardiões da lei hoje? Qualquer um de nós. Nós somos pessoas que têm a palavra, e nós, não só na igreja, mas também no mundo, o que nós pudermos pregar essa palavra, nós podemos e devemos anunciá-la aos outros.
Infelizmente, o que aconteceu com os profetas é o que muitas vezes vai acontecer conosco, irmãos. Vai pregar a palavra para pessoas que não gostam da palavra. Eles não vão ouvir, mas nós não podemos desistir por isso. Aqui está falando do exemplo de Jeremias, que pregou durante 23 anos. Mas o povo não escutava. Ele sofreu perseguições por pregar a palavra. Muitas vezes, né? Pode falar. Esse de profecias que o senhor está falando é muito sério e muitas vezes fica... Eu tenho uma irmã minha que ela é de uma determinada religião e eles têm esse hábito da revelação da palavra, vão buscar a palavra, vão atrás da palavra. E sempre a gente está conversando a respeito disso. Mas daí eles chegam, nossa, hoje lá na palavra deu isso, que é para a gente fazer isso, que vai acontecer isso, que fulano está fazendo isso. Então são coisas assim que não tem embasamento bíblico. E sempre a gente conversa. Mas como que a palavra, o que é a palavra para vocês? Você foi criada na igreja, você sabe que a palavra de Deus fala com a gente através da Bíblia. Homem fala, nós somos miseráveis pecadores, nós carecemos da graça de Cristo a todo instante. Como que um comedor de feijão qualquer vai falar, revelar da palavra, vai falar sobre a sua vida? Esses são os falsos profetas que estão inculcando na cabeça das pessoas que não estudam a palavra, que não vão direto na fonte, que é a Bíblia, e daí ficam se confundindo. Isso confunde a cabeça das pessoas. E é um tema difícil, porque não dá para a gente falar geral, para um tema que cada caso é um caso que tem que ser estudado, né? É a mesma coisa, Deus falou comigo. Deus fala, né, com a gente. E como que a gente fica sabendo disso? Então é um negócio difícil, né? Uma decisão que eu tenho que tomar, alguma coisa que eu tenho que fazer. É Deus que fala conosco. Então, a maioria das vezes Deus coloca uma coisa na nossa cabeça, nos direciona o nosso coração para fazer aquilo. Ah, mas o coração é enganoso. Será que não é você que está querendo? Aí você fala que Deus falou. Então, não é tão fácil. E ainda mais quando se trata da vida do outro, né? Aí que é mais difícil. Não, tá ali, Deus falou comigo que você tem que me dar um presente hoje, né? Aí também tem que falar com ela, aquela que vai dar o presente. Então a gente às vezes tem esse tipo de dificuldades em relação a esse tema. E como nós falamos, tem coisas totalmente sem importância. Vi isso, vi aquilo, mas tá, e o que muda? E mesmo que se você viu, eu citei o exemplo do RG, né? O que vai mudar? Qual a diferença de você ter visto isso ou aquilo? Então, poderia dar outros exemplos em relação a essa história de adivinhar, né? Olha, na sua casa tem uma porta que abriu, que fechou. Tá. Eu tenho muita dificuldade nisso, embora a gente não possa julgar certas pessoas, né? Por exemplo, tem um pastor amigo meu, até quero trazer ele uma vez aqui, acho que ele não vai ouvir isso, presbiteriano, e ele vive falando, olha, estou sentindo que alguém, quando é uma live assim, né? Estou sentindo alguém com dor na garganta, e eu estou sentindo que essa dor passou, né? Eu até brinco, parece o R. Soares. Aí de repente alguém escreve lá no chat, a dor passou, pastor, tal. Então, é uma coisa, é um limite muito perigoso. É um limite muito perigoso, né? De onde que você vai com isso. Ele anda pela rua, ele chama Ricardo Costa. Ele anda pela rua e vê alguém e fala, posso orar por você e pôr a mão na pessoa? Você estava com alguma dor? É difícil alguém que não tem alguma dor, né? E aí ele conta vários exemplos que a dor passou. Então, podemos crer sim, por que não? Deus não cura mais? Mas é um limite, né? Difícil nesse sentido.
Se alguém quiser comentar, pode falar, meu. Nós não estamos falando de coisas meio mais polêmicas também, mas é o que a gente entende, que qual que é a maior importância? A dor no pé passar ou a questão de você orar para uma pessoa para que ela mude de vida, para que ela se direcione para Deus e abandone o pecado, né? Então, às vezes, esses profetas se dão a falar de comprar, de vender, de casamento, de cura disso, daquilo, mas a palavra para nós, como a maior profecia dos profetas desde lá do Antigo Testamento era: converta-se, senão você vai morrer. Pastor, o interessante, muda de vida. O interessante nisso, que nós temos que ter, como o senhor falou, é complexo, nós não podemos julgar, porque Deus usa julgar das coisas mais bíblicas, Deus usa das coisas mais estranhas para a gente, para falar com a gente. Só que a pessoa tem que ter ciência, tem conhecimento para ter discernimento. É Deus que está falando ou é o homem que está falando? Verdade. Nesse discernimento que a pessoa tem que saber. É Deus ou é o homem? Verdade. Porque muitas vezes eu posso chegar: pastor, o senhor vai acontecer isso com o senhor? Pronto, não vou sair de casa hoje porque o profeta falou que vai acontecer isso. Então tem que ter discernimento. Porque nós não temos o poder, não compete a nós adivinhar o que vai acontecer na vida de ninguém, né? Verdade. Oi, fale para o microfone. Outro aspecto é que nós fomos criados para a glória de Deus. Verdade. Em o que esta retirada da dor glorifica a Deus? Ela vai dar glória para aquela pessoa que orou, para aquela pessoa que disse, ou ela vai dar glórias a Deus, que é o detentor? Então, é um grande problema. Do poder, né? Então, eu não conheço essa pessoa, mas enfim, muitas vezes quem ora é que recebe a glória e fica: vamos lá orar com tal pessoa que ela cura. Por isso que eu disse que é um limite muito perigoso, né? Porque aí um dos limites é esse que você levantou. A glória é para quem? Né? Porque aí, exatamente a ideia é que a glória é de Deus, que Deus fez a cura. Mas a evidência está tanto na forma, né? Porque é uma forma muito miraculosa. Já a pessoa olhar agora, né, para o irmão, né, e falar: irmão Obed, você está com dor de cabeça. Não tá? Aí já fez que não acertei, tá vendo? Então fica muito mais a maravilha do adivinhador do que a glória de Deus, né? E dor de cabeça, às vezes uma gotinha lá de outra coisa também resolve. Sim, vai gerar uma série de coisas. E aí a gente vê o grande problema, irmãos, essa lição vai levantar o grande problema. Eu acho que a mais do que os outros detalhes aqui, o que é importante a gente levantar dessa lição é o quanto Deus fala, o quanto Deus dá oportunidades através dos profetas, através da palavra, através dos pastores. Deus fala conosco o tempo todo, né, mostrando as coisas. E às vezes a gente parece esses que são citados aqui, né? Eu não escuto, eu não quero. Eles falavam literalmente, né? Falavam: não, eu não quero. Só que a gente não fazer é também falar, né? Não quero. Eu falei a respeito da fé. A gente tem falado às vezes, né, da fé, a fé como no sentido dela, fé prática, que fé é na palavra, é você seguir a verdade, não apenas a fé subjetiva, que eu creio, mas a fé em cumprir aquilo que é verdadeiro. Então, se eu falo eu tenho fé, mas eu não pratico, eu não tenho fé. Ou seja, o que adianta o conhecimento sem a prática? Eu preciso praticar aquilo que eu digo, né? Aí vem aquele termo, né, ateu prático, né? Tem um ateu que fala que não crê, e tem um ateu prático, aquele que fala que crê, mas não pratica. Então você é ateu e não sabia, né?
Você fala, não, eu preciso fazer isso. A Bíblia diz. Se não faz, então não adianta falar que eu preciso. Mas é isso. Então o grande tema aqui é exatamente esse aqui, a mensagem falada e ignorada. Olha, aqui temos uma passagem de Jeremias: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Então, os profetas anunciavam, aqui diz na lição, os profetas eram tradicionalistas, no sentido de que eles cumprem e prometem a submissão à lei existente. Cumprem e promovem. Então, eles promovem a submissão à lei. Eles não promovem uma nova teologia. O profeta não tinha autoridade para falar o que viesse na cabeça dele. Tanto que ele dizia assim, diz o Senhor, né? Era o que o Senhor diz. E será que muitos profetas de hoje podem dizer assim diz o Senhor? Não no sentido de ter uma revelação de Deus, mas no sentido de que a palavra dele é realmente a palavra de Deus. Nós vemos muita pregação de alegoria, pregação do que a pessoa achou naquele tempo. Né? Então lê uma passagem, né? E fala o que vier na cabeça. Nós precisamos estudar a palavra, ver o que a palavra realmente está falando. Aqui ainda a respeito de Jeremias, diz, em Jeremias Deus escreve os profetas como atalaias que advertem o povo a respeito das consequências de não retornarem às veredas antigas e ao bom caminho. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. A causa, porque não estáis atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, irmãos, parece que a gente perdeu um pouco essa noção aqui, né? Hoje nós vivemos pela graça. Nós falamos isso. Os temas estão bem ligados, né? O que nós estamos estudando em Judas sobre os falsos profetas, sobre o tema da reforma, a lição de hoje, são temas bem ligados, porque o falso profeta, ele quer enganar, e uma das formas do engano do inimigo, lá desde Adão e Eva, né? O que a serpente disse para Eva? É certamente que não morrerás. Então, mas a Bíblia diz que tem que fazer isso. Mas não tem problema não fazer, né? Não há nada de mal, não há consequências. Irmãos, eu sei que a gente vive pela graça, né? E nós somos agraciados, mas é exatamente essa graça de Deus no nosso coração que nos faz respeitar, nos dá força para respeitar tudo aquilo que a Bíblia nos convoca a fazer e a ser, né? A convocação feita por Isaías é enfática: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Se o povo esperar ter uma amanhã, era preciso que conformasse a sua vida na lei, a lei do pacto. Então vamos aqui para a terceira parte. A terceira parte, vamos dizer que se fosse um resumo de cada um dos livros, bem pequenininho aqui, não é tão grande. Então nós vamos ver um pouquinho, falar a respeito de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. A mensagem de Isaías. Confiar no Senhor e exaltá-lo, promessa de restauração, o destino dos crentes. Então Isaías vai falar muito sobre essa confiança no Senhor. Deus abençoa, Deus controla o destino das nações, e que os rebeldes, aqueles que não servem a Deus, seriam destruídos, mas aqueles que confiavam no Senhor, aqueles que buscavam no Senhor, seriam
poupados, né, abençoados. A única esperança para o povo de Judá era confiar em Deus e se submeter à sua palavra. Judá experimentou grande prosperidade e poder militar durante o reinado de Uzias. Isto levou as pessoas ricas a se tornarem soberbas, deixando de confiar em Deus. Sempre essa questão da confiança, à medida em que eu começo a confiar demais em mim mesmo, esperar em mim, mais eu deixo de confiar em Deus. E muitas vezes as dificuldades nos fazem, nos alertam, nos fazem acordar, né, para essa necessidade de clamar a Deus. A dificuldade iminente é a certeza de que nós não podemos sozinhos resolver os nossos problemas. E nós clamamos a Deus. Mas em todo o tempo nós precisamos confiar e exaltar, mesmo quando vamos dizendo assim, de certa forma, parece que está tudo bem, parece que está tudo sob controle, a minha confiança continua e deve ser em Deus. Promessa de restauração. Isaías fala então sobre promessas de restauração. Aqui tem o capítulo 40, 55. O juízo sobre o povo não seria a última palavra, mas Deus manifestaria sua misericórdia sobre Judá e enviaria o seu servo. Ou seja, está falando já de Jesus. Isaías tem várias passagens demonstrando que, por mais que havia essa mensagem da punição, essa mensagem da ira de Deus, havia essa mensagem de esperança, anunciando que eles teriam, sim, um Redentor, eles teriam, sim, o servo, Jesus, o servo que restauraria, viria para restaurar as nações, e ainda morreria pelos pecados do seu povo. E mais uma vez, a partir dessa pregação, todos são conclamados ou chamados a buscar a Deus em todo o tempo. Também Isaías traz a mensagem sobre o destino dos crentes. Isaías falou a respeito do destino daqueles que atentassem ao chamado de Deus. O reino de Deus será cheio de glória. Tem passagens muito bonitas, né, em Isaías, demonstrando como os céus será um lugar de bênção, de paz. Então não é só Apocalipse, né, que fala sobre os céus, que fala sobre esse destino dos crentes, mas Isaías também, como outras passagens. Aqueles que confiarem, tremerem diante da sua palavra, serão alvo da sua misericórdia. Outro livro aqui, Jeremias. Vai ficando mais curtinho à medida que vai descendo aqui. Jeremias prega muito arrependimento e restauração, né? Nós falamos há pouco que ele ficou vários anos pregando, anunciando, e não foi muito bem ouvido. Jeremias chama ao arrependimento, demonstrando que isso é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, não é uma alternativa, é uma escolha, mas é uma ordem de Deus para nós. A alternativa ao arrependimento é punição, né? Se você não buscar o arrependimento, só temos duas formas, né? Ou arrependimento, alcançarmos a graça, ou a punição. Então nós temos essa mensagem de Jeremias ao arrependimento, né? E aí, como nós dissemos, vários conflitos Jeremias passou, perseguição, sofreu fisicamente, né, porque pregava a verdade. E é de admirar, né, irmãos, a persistência de Jeremias. E a gente fica pensando, né, quantos missionários, quantos pastores deram a sua vida e nem viram o efeito do seu trabalho. Porque o efeito do seu trabalho nunca foi em números, em quantidade, porque a gente esquece que essa pregação é essa espada de dois gumes, ou é esse perfume de cheiro para um, cheiro de morte para outro. A mensagem tem também esse fim de demonstrar que Deus anunciou a palavra,
que as pessoas realmente rejeitaram essa palavra. Ela serve como ira de Deus. Deus vai cumprir a sua ira e demonstrar que todos nós tivemos oportunidades, né, de ouvir a palavra, mas negaram a palavra. Então, aquele que não recebe, aquele que não é salvo, ele teve oportunidade. Tanto que a questão da evangelização, né, deve pregar a todo mundo, a toda criatura, e o fim chegará. O fim vem depois. Tem que pregar a todo mundo. Todos vão crer? Todos vão receber? Nem todos. Muitos vão rejeitar, e não é muito difícil dizer que a maioria vai rejeitar-nos. A gente fala isso com tristeza, irmãos, porque há muitas vezes essa ideia de bondade, a gente vai falar, acho que isso, hoje à noite também. O homem é bonzinho, mas não basta ser bonzinho, você tem que ter a palavra, você tem que crer na palavra. Está cheio de gente boazinha, não é? Que não entendeu ainda nada, não entendeu o conceito de salvação, que não se humilhou diante de Jesus. E aí, esse Jeremias foi motivado por Deus, como vários outros que eu disse, que talvez em momentos, né, pensaram: será que é importante isso que eu estou fazendo? Estou pregando aqui há tantos anos e as pessoas não se convertem. Mas Deus sabe, e assim conforta o coração desses missionários, dessas pessoas, porque um pecador que se arrepende é muito importante, a festa nos céus. Aqui no finalzinho, então, ainda falando de Jeremias, diz que Deus traria juízo sobre o Egito. Aí tem uma citação das passagens: Filístia, Moabe, Amon, Edom, Síria. Então, tem o nome de várias cidades, mostrando que aquela profecia se cumpriu, né? O que Jeremias anunciou se cumpriu, porque era a vontade de Deus. Ezequiel, aqui ia ser bem pequenininho, Ezequiel, julgamento e restauração. A profecia de Ezequiel possui muitos pontos de contato com as de Isaías e Jeremias. Um resumo aqui, 1. Reconheçam a Deus, resumo da pregação de Ezequiel. Reconheçam a Deus que destruirá Jerusalém. Reconheçam o Deus que destruirá as nações. Reconheçam o Deus que restaurará o seu povo. Uma forma da gente entender, resumidamente. Lembra que eu falei, né, a respeito das vezes da leitura da Bíblia? Essa lição, ela tem como propósito mostrar a importância do Antigo Testamento. É a Bíblia que existia quando o Novo Testamento foi escrito. Mostrar que a palavra de Deus, toda ela tem uma coerência, uma unidade. E a gente falou a respeito dessa necessidade da gente se interessar a partir do momento em que a gente lê alguma introdução ao livro, que nessa introdução do livro vai despertar a nossa atenção. Você não vai ler um livro se você talvez não tiver algo que te desperte a sua atenção para aquilo. E o que na introdução de algum livro desperta a nossa atenção? Porque vai falar de quem é o autor, para quem ele escreveu, qual é a época, o que estava acontecendo naquela época, e aí você já vai entrando na leitura. É muito mais fácil, a partir daí, você ler alguma coisa já contextualizando para a verdade, para o tempo de lá, né? E aí, quando a gente consegue contextualizar no tempo de lá, a gente vai contextualizar no tempo de cá, fica mais fácil. Daniel, o Deus das nações. Daniel profetizou aproximadamente 70 anos e sua profecia girou em torno do governo soberano de Deus sobre todas as nações, inclusive sobre os soberanos das nações. Em 6, 26 e 27, Dário bendisse a Deus e decretou que todos temessem o Deus de Daniel. Então nós percebemos aí a importância desse ministério de Daniel.
e mostrar que mais do que qualquer outro rei, qualquer outra autoridade, Deus é a autoridade maior. E a gente falou alguns dias atrás, que mais do que ser um rei nesse mundo, é ser servo do rei. É o nosso privilégio, né, em estar ligados ao grande rei. Isso é suficiente para nós, isso basta para nós. Porque ser servo do rei é fazer parte desse reino, né? Fazer parte do reino de Deus. Então, assim nós terminamos essa parte. Vamos aqui para a conclusão. Se alguém quiser nos ajudar, tem bastante tempo ainda. Vocês podem falar. Fala que tem bastante tempo, os irmãos cansam, né? Já está acabando, viu? Fala que está acabando, dá uma animada. Conclusão. Ter contato com os escritos dos profetas maiores não deve produzir em nós outro efeito, senão de colocarmos a nossa boca no pó em arrependimento pela nossa obstinada transgressão. A gente tem dificuldade, né, irmãos, de reconhecer a verdade, porque a verdade ela pesa sobre nós. Quando a gente lê a palavra, nós vemos o quanto nós somos pecadores. Mas é exatamente isso que precisamos fazer, não para nos sentirmos pesados, mas para nos voltarmos em arrependimento. Então, a ideia aqui é ficar mais leve, é depositar em Deus, pedir a Deus pelo perdão, e assim buscar essa transformação nas nossas vidas. A mensagem desses livros é importante não apenas no âmbito individual, mas também no comunitário, quando consideramos que o povo da aliança continua a transgredir a palavra de Deus, assumindo uma posição de soberba e autoconfiante, entrando em aliança com o mundo, deixando-se influenciar por ele e perseguindo aqueles pregadores que são fiéis ao chamado que recebem de Deus. A importância de pensar nesse tema como comunidade, como igreja, um tema muito oportuno. Como eu disse, né, parece que essa mensagem aqui foi escrita para falar da reforma protestante, que não há tema mais ligado à reforma protestante do que você falar de ouvir uma palavra de um profeta, ouvir a palavra. E como que a igreja, as comunidades hoje ignoram os profetas? Ouvindo o falso profeta. Eles não estão sem ouvir, mas cada um busca ouvir aquilo que lhe agrada, deixando assim a verdade da palavra de Deus. E infelizmente, irmãos, a gente percebe que hoje em dia há uma grande luta, né, de ideologias, de polêmicas por aí, algumas dessas que são desnecessárias, que não vão levar a lugar nenhum, né, nem é bom a gente entrar, né, nessas polêmicas que aparecem aí cada semana uma. Mas mais do que isso, irmãos, está às vezes o silêncio de nós não pegarmos mais pesado em relação aos falsos mestres, aos falsos líderes, aqueles que se afastam da palavra de Deus, porque esses causam um grande mal. Parece que estão dizendo coisas boas, mas quando na verdade estão levando outros a se afastarem de Deus. Esse é o grande momento que nós precisamos aí, né, buscar cumprir, contrariar, né, esses profetas que se afastam da verdade.
Como o povo pactual, precisamos dar ouvidos à convocação feita pelo Senhor por intermédio dos seus profetas. O chamado à lei e ao testemunho ainda ressoa forte nos nossos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falamos aqui a respeito da importância da mensagem individual e comunitária, mas é claro que o grande chamado, irmãos, é individual mesmo, né? É a gente se sensibilizar, né, com a palavra. Nós acostumamos rapidamente com as coisas e às vezes a nossa consciência não mais acusa. Aquele que quer andar em alta velocidade, ele ele passa um pouquinho, né? Vamos dizer que a pista é 100 km, aí ele anda 110, aí na outra semana ele anda 115, 120, 140, devagarinho ele vai acostumando. E no primeiro dia que você passa da velocidade, você fica meio incomodado, né? Mas com o tempo você vai acostumando. E aí até vem um sentimento, né, de poder, como se você fosse melhor do que os outros, aqueles que andam direitinho na velocidade. Então eu estou fazendo uma analogia da nossa vida em relação ao pecado, né? Você passa um pezinho aqui, aí depois sente na consciência um peso. Com o passar do tempo, se não for corrigido, se não for vir ao arrependimento, a gente vai se tornando pessoas assim que não têm sensibilidade mais alguma em relação às coisas, né? Então, é a grande mensagem para nós nesta manhã. Quanto muitos não ouvem, muitos não querem ouvir, muitos não querem seguir a Deus, muitos não querem vir à igreja, não querem ter uma responsabilidade com Deus. Nós possamos ouvir a essa lei, a esse chamado de Deus. Aqui na aplicação diz: à luz do que foi visto, como você tem lidado com o chamado dos profetas ao arrependimento? Em tempos de sofrimento, confia que o Senhor não abandonou você? De que modo a insistência dos profetas no retorno à palavra do Senhor o afeta pessoalmente? Acho que é o que nós já falamos, né? Não há o que repetir aqui. E a gente precisa entender, né, que o maior sofrimento nosso deve ser estar distante de Deus. A sensibilidade ao sofrimento é uma coisa ruim, mas no que se diz a respeito do pecado é importante. O que eu quero dizer? Às vezes a sensibilidade do sofrimento é ruim para pessoas que ficam totalmente tristes, desesperadas, sei lá, porque perdeu um ônibus, porque queimou a televisão, e aí já pronto, acabou o mundo, desespera e chora, esperneia. Sensibilidade assim é ruim, a gente precisa estar apto para as coisas, porque é aquela frase, né, não é se vai acontecer, é quando vai, né? O pneu vai furar? Não é se vai ou se não, é quando, você não sabe quando, um dia vai furar. Olha que bondade, né? Tá igual aquelas frases pessimistas, né? É você em uma nova oportunidade, começando uma nova oportunidade, você tem uma nova oportunidade de fazer dar tudo errado, né? Então aquelas frases bem pessimistas. Não nesse sentido, mas quem é muito sensível sofre mais. Mas por que muitas vezes nós somos sensíveis à oposição, ao sofrimento? Estragou meu dia, só porque teve um probleminha. E nós não somos tão sensíveis, ou seja, nós não sentimos quando pecamos, né? Ou seja, nós não nos importamos com determinadas situações.
Então, que Deus nos dê essa sensibilidade. Eu briguei com o irmão, eu tenho a sensibilidade de sentir mal, tristeza, de arrepender e confessar e conversar, consertar, né? Aí a gente vê o mundo que fala, é bem feito, ele que eu não tenho, eu briguei mesmo, né? Ele que é errado. Não, a gente tem a sensibilidade. E assim, os demais questões, os demais pecados. Mais alguém, irmãos? Vou deixar um minutinho para o nosso hino. Alguém quiser falar aí, temos mais uns minutinhos.